Nos últimos tempos, tem-se falado muito pelos mídias sobre a piratagem na África Oriental, concretamente na Somália. Muitos de nós já acompanhamos essas notícias, mas será que tudo o que eles dizem é verdade? Mas primeiro, quem são piratas? Definindo os piratas, piratas são aqueles que salteiam ou cruzam os mares só para roubar, ladrões marítimos, malandros. Em outras palavras, são pessoas ou grupos que roubam no mar, grupos estes fortemente armados que algumas vezes têm a proteção de um país. Nesse vídeo em concreto, nós vamos falar dos piratas da Somália. Somália fica na África, mas para que nós possamos entender, vamos dar um breve historial da Somália. A República da Somália é um país da África Oriental, popular chifre da África. A capital é Mogadishu. O ex-ditador da Somália, Mohamed Siad Barre, governou o país entre 1969 e 1991. Ele entrou no poder por meio de um golpe militar, do qual foi líder, e saiu do poder porque foi obrigado a fugir, pois a capital da Somália foi capturada por milícias rivais. Desde 1991, a Somália não tem um governo nacional efetivo, porque os senhores de guerra dividiram o país em uma sangrenta guerra civil. Por isso, as duas últimas décadas da história de Somália são caracterizadas por um Estado ausente. A falência da instituição teve consequência profunda para os pescadores do país. A população pesqueira, durante anos, acumulou-se na costa da Somália para praticar uma modalidade de pesca que se aproxima à subsistência. Não se fazia uso de alta tecnologia e não se pescava em quantidade que ameaçasse a sustentabilidade do trabalho desenvolvido. Por conseguinte, os pescadores podiam trabalhar de maneira constante e conseguiam, apenas com a pesca, financiar seu próprio sustento. No entanto, a ausência de um Estado capaz de defender os bens nacionais e exercer a patrulha das águas do país fez com que grandes navios pesqueiros estrangeiros fossem atraídos para a Somália. A chegada dessas embarcações foi especialmente marcada na década de 1990, após a deposição de Siad Barre, o tal ditador. O setor pesqueiro não é muito desenvolvido na Somália, sendo destinado maioritariamente ao consumo local e não para exportações. Esta atividade pode ser lucrativa em um contexto de instabilidade, mas no cenário atual é problemática. O grande problema adveio do fato de que os navios pesqueiros agiam propositadamente em detrimento dos pescadores locais. Destruíam os equipamentos de barcos menores, cortavam suas redes de pesca e até mesmo atacavam navios somalis. A incapacidade de uma autoridade legítima controlar a costa é responsável pelos efeitos observados na atualidade, sendo um deles a pesca predatória. Como dissemos a priori, esta é feita por navios pesqueiros de diversos países, que utilizam as águas somalis extremamente ricas para a pesca sem respeitar a licença pesqueira, visto que, com a presente situação de caos, não há contacto legítimo com a Somália. A ausência de ordem nas terras somalis propiciou um ambiente que permite a ausência de ordem no mar. Sem uma autoridade oficial, a pesca passou a ser feita sem licenças.
e se tornou uma atividade perigosa, não por sua própria natureza, mas pela presença de outros pescadores na região. A pesca estrangeira é realmente prejudicial para os pescadores, pois os navios em questão navegam por cima das suas redes pesqueiras e lançam dejetos sobre suas embarcações, além de utilizar métodos de pescas proibidos internacionalmente sem fiscalização ou controle, reduzindo significativamente o sucesso dos pescadores somalis. A pesca internacional é feita sem a preocupação com os padrões da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e da Organização Marítima Internacional, OMI. Assim, muitos dos barcos não oferecem cuidados médicos, roupas ou horas de descanso apropriados para a tripulação. É uma atividade muito lucrativa. Antes da Guerra Civil, Somália, em 1991, produzia cerca de 20 mil toneladas de pesca por ano, quantia que aumentou depois dos conflitos devido à falta de fiscalização. Consequentemente, o rendimento dos pescadores da região decaiu através dessas atividades ilegais que são levadas a cabo pelas embarcações estrangeiras, provavelmente a União Europeia, Estados Unidos e alguma parte da Ásia. Consequentemente, o rendimento de pescadores da região decaiu de sobrevivência e foi comprometida. Para além do Ocidente invadir a Somália e tirar o pouco que eles tinham para a sobrevivência, em 1991, com a decadência do governo somali, surgem novas embarcações, cujas essas novas embarcações levavam a cabo uma atividade duvidosa e obscura. Na verdade, essas embarcações aproveitavam-se da ausência do governo somali para esvaziar e limpar seus tanques resíduos químicos, cuja essa atividade provocara a contaminação das águas e, consequentemente, de recursos essenciais para as populações litorâneas. Ou seja, usavam as águas da Somália como lixeira. Essas atividades fizeram com que os pescadores somalis investigassem o conteúdo dos baris que eram lançados no mar. Essa atividade durou cerca de 14 anos. Como consequência, tivemos a contaminação das águas, sem falar dos efeitos nefastos que causaram ao povo somali problemas respiratórios, hemorragias intestinais e mais de 300 mortes repentinas, sem contar com as outras enfermidades. Nessa senda, o representante da ONU na Somália reportou a informação sobre essa situação misteriosa, essa situação maléfica. As Nações Unidas enviou especialistas para que pudessem investigar, analisar os fatos. Mas, depois de tudo, não aconteceu nada. Como não havia um Estado que pudesse defender o interesse nacional e policiar de forma adequada a costa da Somália, os próprios pescadores e também outros habitantes da região, não vinculados a pescas, encarregaram-se de fazê-lo. Destarte, navios estrangeiros passaram a ser sequestrados na região e sua libertação ocorria apenas mediante pagamento de resgate. O objetivo era, por meio dos sequestros, intimidar as grandes companhias pesqueiras e, dessa forma, afugentá-las, recuperando a rentabilidade da pesca tradicional somali. Em algumas partes da Somália, os líderes destas atividades são imbuídos por uma aura de heroísmo nacional. Atribuindo à pesca a origem da pirataria somali, os homens envolvidos nos ataques e embarcações proclamam-se não como piratas, mas como guardas costeiros que defendem os interesses de seu país contra a pesca ilegal e despejo de lixo tóxico na ausência de um governo funcional. Eles também contam com o apoio popular, pois quando retornam com a renda obtida por meio dos resgates, distribuem parte dos ganhos na comunidade, angariando assim seu apoio.
Diante desses fatos, hoje em dia, os países que estavam invadindo a Somália, explorando e lançando produtos tóxicos nas águas da Somália, têm redobrado esforços em combater esses homens que visam defender os interesses nacionais. O mais preocupante é que as organizações internacionais, as mesmas organizações que o povo somali lhes pediu ajuda quando as águas da Somália foram invadidas, quando os países lançavam os produtos tóxicos nas suas águas e não fizeram nada, são as mesmas organizações que hoje em dia redobram os esforços em combater os homens que defendem os interesses nacionais, os tais piratas. Então, mano, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like, deixa o seu comentário sobre este vídeo e, final de tudo, subscreva no canal para que você possa ver mais vídeos do gênero. Eu sou Roques Africano e esse é o meu canal. Faça parte da família, mano, subscrevendo, compartilhando para terceiros verem. Isso ajuda no crescimento do próprio canal. Até a próxima.